Se ele tivesse outras características, se ele tivesse, por exemplo, uma nuca curta, né? Vamos falar da nuca dele aqui, ó. Se ele fosse um cara de nuca mais reduzida, ele provavelmente teria um corpo um pouco mais maçudo ou com uma estrutura diferente ali, estrutura óssea, os músculos, a performance não seria muito boa não, né? Para esforço repetitivo não seria tão boa. Como ele tem uma nuca de velocista, indica que a configuração física, né, e para os 5 sentidos dele estão um pouco mais puxadas para isso, né, para esse corpo de velocista fino nas pontas, mas nuca média e nuca longa dominam nesse esporte, né. Então a gente consegue perceber aqui no corpo dele. Então o corpo de velocista, ele tem essa mescla entre o maratonista e o homem de carga, né. Olha a diferença entre esses 3 perfis. Você pega o homem de carga, ele geralmente tem muita força, né, mais facilidade para acumular gordura, massa. A parte da frente e no topo da cabeça é bem grande, né, já que o pai dele, tá vendo, ó, tem imagem que facilita bastante para ver, já tem outras que não são tão fiéis, por conta do estilo de arte da época, mas praticamente aí você vê a diferença de crânio entre pai e filho, entendeu? Então aqui no caso, ó, esse tipo de crânio aqui é o oposto do crânio de Dom Pedro, o oposto, né. Nuca mais alongada, a testa é bem puxada para trás, ó, o cabelo aqui já está entregando, tá vendo a silhueta aqui da testa? Você vê que a testa é bem puxada, ó, é mais puxada do que a testa desse cara aqui. Então, estruturas diferentes, tá vendo? Então observe mais essa questão da nuca para você observar, tá? Não faz sentido algum. O crânio, o neurocrânio, a linha do crânio, né, a parte de cima, neurocrânio, é aqui. O viscerocrânio é aqui embaixo. A nuca, ela começa a terminar a musculatura aqui, ó, entendeu? Tipo, é, o que tem de musculatura aqui é diferente do que tem aqui. Aqui é bem fino, bem raso, bem terminando mesmo, né? Já aqui embaixo que consegue ganhar um pouco de volume, mas isso aqui, quando é longo, dá para ver facilmente, né? Ó, quando é médio dá para perceber facilmente, quando é curto dá para perceber, entendeu? Então, não pense dessa maneira, teste. Pegue crânios na sua mão e você vai perceber a diferença de nuca entre eles, tá? Pegue crânios de etnias diferentes, você vai perceber, né? Mas essas configurações, nuca média, nuca curta e nuca longa, estão presentes em todas as culturas, em todas as raças, né? É, é a nossa estratégia biológica. Se vier com papinho de racismo, esses negócios, não dou nem ideia mais, né, tipo, é uma galera que não sabe muito bem o que está dizendo. Geralmente tem lado ideológico, viés, algo do tipo, eu não tenho tempo para essa galera, né, então, eh, analisa aí, observe, é uma questão anatômica mesmo, o crânio humano, ele é diferente em vários aspectos, tanto rosto, testa, topo de cabeça, nuca, né, todos eles apresentam diferenças nessas áreas, né? E quanto mais diferente nessas áreas, mais diferentes são as performances, as inclinações naturais que a pessoa tem naquela condição. Eu quero te lembrar que o ser humano, ele é um ser espiritual por trás de um cérebro que controla um corpo. Então, seu código-fonte é você. Seu cérebro é uma máquina, um computador que trabalha para você. Seu corpo é um veículo que você utiliza para se locomover, né? Quando você olha no espelho, essa figura aqui não é você. Isso daí é só uma imagem que te representa. O eu mesmo, a sua essência é espiritual. É uma tecnologia que o ser humano ainda nem consegue entender direito, né? A ciência fica parada ali na parte técnica da vida, né? Ciência consegue entender corpo e mente nem tanto assim, né? Agora, quando se fala do lado espiritual, é por isso que religião e ciência brigam, né? Porque a religião está dizendo uma coisa que a ciência ainda não pode validar. Será que o que eu estou dizendo sobre os tenistas, sobre pessoas de testa quadrada em rampa ou arredondada, pessoas de nuca média, curta e longa, e aí? Será que isso está presente?
né? Será que os maiores tenistas do mundo têm a nuca média e longa? Será que a maioria deles aí tem uma abertura do nariz um pouco mais larga, né? Vai observando os padrões que eu trago e com o passar do tempo, o seu cérebro ele vai trazendo. Olha que exemplo de mobilidade, ó. Tá vendo? O tenista ele faz isso o tempo inteiro, sabe? Ele faz movimentos às vezes complexos para resolver em frações de segundos ali alguns problemas, né? Ali já são dados novos, mais mentais, né? Existe a parte espiritual também. Então, o que eu trago dessa análise aqui na rede social é menos de 25%, sabe, dos conhecimentos que eu tenho adquiridos há muitos anos. Então, sempre que eu falo de pessoas que têm uma certa inclinação, eu estou falando de pré-configuração mesmo, né? Então, esse jovem, ele tem características físicas e provavelmente também mentais que o permitem ter uma performance boa. Uniu isso a treino, a trabalho em cima dessas competências, pronto. Ali você já tem um atleta de performance, né? Então, parte é a sua condição natural, ao que você já tem uma predisposição a ser bom. Parte é o que você faz com isso, né? Então, o corpo desse jovem, por exemplo, permite a ele ter capacidade para ser forte, mas também ter capacidade para ser resistente. Ele consegue escolher entre as duas modalidades. Vai ser o melhor em ambas? Aí eu já não sei te dizer, provavelmente não. Então, fica aí esses dados para você analisar. E aí, você conhece esse tenista? Já ouviu falar? Já viu ele atuar em alguma partida, né? Me diz aí se o que eu disse sobre ele faz algum sentido ou não, né? Deixa aí nos comentários depois. Se você também quiser solicitar uma análise, por enquanto eu ainda estou conseguindo atender a galera do canal, mas em breve provavelmente eu não vou conseguir mais, né? Eu estou bem dedicado esse ano aí à produção de conteúdo para propagar cada vez mais esse assunto, deixar as pessoas testarem, né? Observar se esses padrões fazem sentido ou não. Até agora eu utilizei só o meu cérebro. Agora vamos utilizar o cérebro de muitas outras pessoas para ver se eu tô ficando maluco, né? Se depois de mais de 15 anos, quase 20 anos já, que eu tô aplicando isso, que eu tô desenvolvendo essa análise, né? Então, por enquanto tá tudo na minha cabeça, nas minhas anotações, meus estudos, mas agora eu tô levantando na internet de graça para que as pessoas consigam testar esses padrões que eu consigo ver desde a infância, que eu tive que transformar em técnica, né? Então, se você quiser ali analisar a sua estrutura, você ainda consegue através do Instagram ou do link aí que eu deixei no perfil, né? Ah, mas futuramente provavelmente não, né? Assim, vai estar disponível, mas bem mais caro, tá? Eu comecei analisando as pessoas nesse canal no início do ano de 2024 de graça, só mesmo para ir testando com as pessoas na internet, porque eu só atendia no off. Mas eu comecei a atender muitas pessoas de graça. Daqui a pouco coloquei por R$ 50. Daqui a pouco foi para R$ 100. Daqui a pouco foi para 200. Hoje tem valores até de 800 ali. Mas você pode crer que vai ficar muito mais cara essa análise, tá?